Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Bom, no último vídeo nós vimos a origem de Abraão, sua família, seu pai, um pouco da história da família de origem de Abraão. E hoje nós vamos começar a leitura explicada do capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 9. Já começando a falar um pouco do chamado de Abraão e um pouco de como Abraão reagiu a esse chamado do Senhor. Então o capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, começa dizendo o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão, até então Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus aqui dá uma ordem simples para Abrão: sai daqui e vai, basicamente isso. É assim porque na verdade Deus fala de onde ele teria que sair, mas não falou ali naquele momento exatamente para onde ele iria. Falou para ele abandonar tudo, mas não mostrou o destino final. Falou: vai que eu vou te mostrar. Mas Deus deixa bem claro para Abrão que deveria deixar de onde, deixa bem claro, de onde ele deveria sair, sair primeiro da sua terra, da sua terra natal, ou seja, ele deveria abandonar a sua pátria, a sua região de origem, onde, vamos dizer, de repente ele tinha uma segurança. Número 2, sair da casa do seu pai. Número 3, de perto dos seus parentes, sai da sua parentela. A ordem divina para Abrão, nesse momento, é que deixasse sua parentela, vamos dizer assim, era parte de um chamado de Deus para que ele rompesse laços familiares e abraçasse aquela missão, aquela jornada, que Deus tinha para ele, de uma forma separada. Então ele falou: Abrão, sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, você vai romper alguns laços familiares, porque eu tenho algo especial preparado para você. E o versículo 2 então continua dizendo: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Nesses dois versículos, então, nós vemos as promessas específicas que Deus faz a Abrão. Então, como parte desse chamado? Primeiro, farei de ti uma grande nação. Essa é uma promessa que significa que Deus transformaria a descendência de Abraão em uma nação numerosa e poderosa. E isso se cumpriu depois, quando os descendentes de Abraão se tornaram o povo de Israel. E número 2, te abençoarei. Deus promete abençoar Abrão de maneiras diversas, incluindo provisão, proteção, favor divino. Então, te abençoarei, isso é bem abrangente, de um modo bem completo. Engrandecerei o teu nome. Isso indica que o nome de Abraão seria conhecido e respeitado por muitas pessoas. Sua história, a vida de Abrão, tanto é que nós estamos falando disso até hoje, perpetuou pelos séculos, pelos milênios, vamos dizer assim. Então o legado de Abraão seria reconhecido, lembrado e admirado. Número 4, o 4 ponto, e tu serás uma bênção. Quer dizer, Abrão seria um canal de bênção de Deus para outras pessoas. Ele seria usado por Deus para abençoar muitas pessoas e nações. E em quinto lugar, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus aqui está declarando que iria abençoar as pessoas que abençoassem Abraão e amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem. Isso indica que Deus iria proteger, defender Abraão de qualquer intervenção, de defender das pessoas, dos inimigos durante essa jornada. Então Deus dá uma ordem para Abraão cumprir e faz uma série de promessas, de certa forma assim, dando uma grande segurança até para Abraão abraçar essa jornada, e obedecer a Deus. De toda forma, mesmo com essas bênçãos e tudo, vale ressaltar assim porque Abrão é tido como o pai da fé.
Na verdade, Deus dá essa ordem. Imagina, não é tão fácil assim você pegar tudo que é seu, pegar sua família, abandonar sua terra, sua casa e partir numa jornada que você, na verdade, não sabe. Você só está indo, você não sabe para onde ainda, né? Deus falou que ia mostrar no caminho. Então a fé de Abraão em Deus, a obediência, né? Ele não questionou, falou, mas Senhor, será que vai ser difícil? Será que não vai? Não, ele simplesmente cumpriu. Essas promessas, então, elas são uma base, né, especial ali da relação de Deus com Abraão. Bem como, assim, para a história, né, o desenvolvimento do povo de Israel ao longo dos tempos, né? Então essas bênçãos de abençoar a geração e tudo, isso perpetuou até muito tempo depois no povo de Israel. Versículo 4. Partiu, pois, então Abrão, né, como o Senhor lhe dissera, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Provavelmente Abrão ficou sendo assim um tutor, né, um cuidador de Ló, que era sobrinho dele, porque o pai de Ló, Harã, havia morrido ainda em Ur dos Caldeus antes de eles saírem de lá, como nós vimos no vídeo anterior. Versículo 5. E Abrão levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que ele havia reunido, e as almas que eles haviam adquirido em Harã, e saíram para entrar na terra de Canaã. E eles chegaram então à terra de Canaã. Então Abrão pegou seu sobrinho Ló, pegou sua esposa Sarai, tudo que eles tinham, né, de bens materiais e também de pessoas, né, interessante, e partiu de Harã para Canaã. O termo almas aqui no versículo significa pessoas, indivíduos, né? Provavelmente ali servos, né? Criados que eles tinham, empregados talvez. Então ele juntou todos os seus bens materiais, todas as pessoas, né, que de certa forma lhe pertenciam, né, e partiu nessa jornada. E o versículo 6 então vai dizer o seguinte: E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E o cananeu estava então na terra. Esse versículo ele só descreve assim, alguns lugares por onde Abrão foi passando até chegar no seu destino final, Canaã. Versículo 7. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua descendência darei essa terra. E ali edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Essa é a primeira das 3 vezes que a Bíblia indica que Deus apareceu assim de forma física para Abrão, né? E o altar que Abrão ergueu em Siquém é o primeiro de 4 que são mencionados também que ele havia construído. Os outros foram levantados entre Betel e Ai, né? Já no próximo versículo nós vamos ver isso, e em Hebron e no Monte Moriá. Versículo 8. E passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, quer dizer, entre Betel e Ai. E ali edificou um altar, né, como nós falamos na menção anterior. Ergueu um altar ao Senhor, né, esse segundo altar, e invocou o nome do Senhor, finalizando o versículo. Então, como Abrão ele era um pastor, né, de um rebanho, então frequentemente ele ficava mudando de lugares a fim de procurar alimento para o seu rebanho e etc. Então, por isso o versículo diz que ele foi dali para o monte ao oriente de Betel e acampou, né, por ali. Ali, então, ele ergueu o outro altar e invocou o nome do Senhor, o que identifica, né, Abrão como daquela linhagem dos descendentes de Sete, né, aquela linhagem piedosa. Então ele tinha essa intimidade com Deus. Ali ele ergueu um altar, adorou, invocou o nome do Senhor. Essa é a primeira também das 3 ocasiões que Abrão é mencionado invocando o nome do Senhor. Nós vamos ver mais 2 vezes Abrão invocando o nome do Senhor em Gênesis 13 e em Gênesis 21, um pouco mais para frente. E Abrão viajou indo ainda em direção ao sul, versículo 9, para encerrar esse vídeo de hoje. Então, quer dizer, Abrão continuou ali a sua jornada, né? E o que acontece na sequência nós vamos ver a partir do próximo vídeo. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.